exemplo para o Goiás, é um dos maiores pregadores do nosso estado, e nós temos o respeito e carinho por vocês muito grande. Louvar pela vida do pastor Albert, que Deus continue os abençoando. Está comigo o Pedro Lucas e o Adonias, são pessoas que têm estado comigo aí na caminhada, e Deus tem os abençoado. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Leonardo, que Deus continue abençoando ele, a sua família, a sua esposa, e eu tenho certeza que Deus falará conosco aqui essa noite. Vamos ler o que está escrito, capítulo 1 de 1 Reis, versículo de número 18, verso de número 43, que nos diz assim: E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Repita comigo assim: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, repita comigo, uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Podeis assentar. Pode ajudar. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver Elias. Elias, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias está no ribeiro do Querite. Pastor, Elias está fazendo o que no ribeiro? A Bíblia diz que Elias está sendo cuidado por Deus. A Bíblia diz que Elias está no ribeiro do Querite, o ribeiro se seca. A Bíblia diz que quando o ribeiro se seca, Elias sai e vai para a casa de uma viúva em Sarepta. Quando nós olhamos a história, nós vamos ver que Elias é o quê? O leão dos profetas. Do Velho Testamento, Elias é o maior profeta. Pastor, Elias era o quê no Velho Testamento? Se Elias vivesse nos dias atuais de hoje, Elias seria o maior pregador da sua época, porque Elias não ia ter espaço na sua agenda. Elias falava segundo a sua palavra. Elias foi o único profeta que profetizou e Deus assinou embaixo. A Bíblia diz que quando Elias liberava as suas palavras, que ele tinha direção de Deus, Deus assinava embaixo, porque Elias era o profeta. Pastor, nos dias atuais hoje da igreja, nós procuramos homens como Elias e às vezes não achamos. Sabe por quê? Porque a nossa geração, ela quer holofote, mas não quer pagar o preço. Elias não, Elias está diante do Senhor, mas está pagando o preço. No capítulo 18, a Bíblia diz que Elias está orando, porque Elias um dia profetizou e disse: não vai haver chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Deus assina embaixo, não cai chuva e nem orvalho. Aí a Bíblia diz que veio a crise. Qual foi a crise? A falta de água. Sabe o que Deus está fazendo com Elias viver? No capítulo 18, Elias está vivendo a crise das faltas. Falta de quê? De água. Aí o profeta vai orar, e a Bíblia diz que ele manda o seu servo subir 7 vezes o monte. Quando ele sobe a primeira vez, ele vê uma nuvem, ele não vê nada. Ele volta a Elias e diz o quê? Que ele, no texto estava escrito que Elias disse que não viu nada. Pastor, ele não viu nada, porque tem hora que você ora e Deus não faz. Aí a Bíblia diz que o profeta continuou a orar, e ele manda o seu servo subir lá 7 vezes. Aí quando ele volta na 7ª vez, ele vê uma nuvem do tamanho da mão. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? É que tem hora na nossa vida que Deus vai fazer do jeito dele. Pastor, o que Deus quer fazer? No capítulo em que nós lemos e no versículo que nós lemos ele, Deus disse para Elias: não há nada. Mas quando o servo voltou lá a 7ª vez, ele disse: eu vejo uma nuvem pequena. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que tudo que Deus faz é pequeno. Pastor, o que Deus quer falar comigo aqui essa noite? É que Deus não começa a fazer coisas grandes, Ele começa a fazer coisas pequenas. Pastor, qual foi o sinal que Ele pediu? Ele pediu para o menino subir. O servo, quando volta, diz para ele: não há nada. A primeira notícia é que não há nada. Tem hora que nós queremos que Deus faça, mas como o pastor Albert falou aqui, aquela viúva disse o quê? Que não tinha nada. Só que às vezes nós temos.
Pastor, o que o Senhor está querendo dizer aqui essa noite? É que às vezes você ainda tem um pouco, seja o que for, você ainda tem algo guardado. E eu vim aqui essa noite ser boca de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo para alguém: tem coisas que você não vê, mas Deus diz: você ainda tem. Você acha que perdeu, mas você ainda tem. Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa noite? Você ainda tem algo que Deus te deu. Pastor, o que falta? Usar. Pastor, o que falta? Aparecer. Deus está dizendo para alguém: hoje você pode estar aqui dizendo: pastor, é pequeno, mas Deus diz que o barulho será grande. Pastor, por quê? Porque a primeira notícia é que não tinha nada, mas depois tinha uma pequena. Aí o texto diz assim, que Elias ouviu um barulho de uma grande. Tudo na nossa vida começa pequeno. Já viu que nós queremos quebrar etapas da vida e começar com coisas grandes? Já viu que tudo que começou um dia grande quebrou? Mas tudo que um dia começou pequeno prosperou? Assim é a nossa vida. Não tem como. Deus não trabalha com gente grande, Deus trabalha com gente pequena. Deus trabalha com o quê? Com coisas pequenas. Sabe o que eu estou profetizando aqui hoje sobre a tua vida? É que hoje ninguém te vê, mas Deus te vê. Pastor, por quê? Não, pastor, dizem que eu não tenho nada. Tem, você tem algo que ninguém às vezes não viu ainda, mas Deus vai dar um sinal. Quem crê que essa noite é profética sobre a tua vida, Deus está dizendo para alguém: vai ter sinal de Deus. Pastor, eu não tenho nada. Tem ainda um pouco. Deus está dizendo para você: espera, porque o sinal de Deus vai chegar. Era pequena a nuvem. Aí a Bíblia diz o quê? Que Elias ouviu um barulho de uma grande chuva. É Deus dizendo para mim e para você: tudo que começa pequeno, no final se torna grande. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite. Você pode ter chegado aqui dizendo: pastor, está tão difícil. Pastor, eu cheguei aqui hoje querendo parar, porque eu não vejo mais nada, não vejo saída, não vejo uma palavra, ninguém libera uma palavra sobre a minha vida. Deus está dizendo: hoje Deus te trouxe na casa do oleiro para te dizer: pode ter tudo passado na tua vida, mas uma coisa não vai passar: a palavra dele, a promessa dele. Pastor, qual é a promessa que Deus me fez? É que no final vai ter uma notícia. Pastor, a notícia foi o quê? De uma abundante chuva. Eu vim profetizar: vai chover na tua vida, vai chover na tua casa, vai chover sobre a tua vida. E esse sinal é Deus dizendo para você: tem vitória chegando. Pastor, por quê? Porque a crise naquela época era a falta de água. Porque o profeta profetizou, está vivendo. Já viu que tudo que nós profetizamos um dia vamos viver? Se um dia você falou de crise, vai viver a crise. Se um dia você disse: eu vivi a escassez, vai viver a escassez. Pastor, o que esse homem está vivendo? Ele profetizou que não ia chover, e não choveu, e nem orvalho caiu sobre a terra. Aí agora não tem água. Sabe o que Deus está pedindo para Elias? Peça para o povo derramar água. Deus sempre vai pedir aquilo que um dia nós dissemos para Ele não fazer. Pastor, Deus vai me pedir o quê? Deus sempre vai pedir o que está faltando. Naquela época estava faltando água. Sabe o que Deus pediu para o povo? Porque tinha alguém que tinha armazenado, tinha guardado. Mas Deus disse: derrama água aí, derrama água. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que Deus vai pedir alguma coisa para você. Pastor, por quê? Quando Deus pede, Ele já sabe o que está chegando. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Está chegando um tempo de virada na tua vida. Pastor, para isso Deus vai pedir alguma coisa. Outro dia eu fui pregar em um lugar. Peguei meu carro, fui eu. O Pedro Lucas estava comigo. Estávamos indo para o Tocantins. O carro apagou do nada. O carro tinha feito a revisão, no meio do caminho apagou. Eu já desci do carro querendo murmurar. Falei: perdi a agenda. Estou sem agenda. E o relógio passava, a hora passava, não parava um carro. Os carros passavam, ninguém parava. De repente um carro parou e perguntou: o que foi? Falei: quebrou, apagou. Ele disse: tem um guincho lá no posto, eu vou chamar ele.
manda alguém comigo. Ele foi, eu fiquei no carro. E eu fiquei dizendo, quebrou. Aí o cara do guincho veio buscar, ele disse, pastor, o senhor mora onde? Eu falei, em Anápolis. Ele disse, eu estou indo para lá. Eu falei, então leva. E ele falou, e a agenda? Eu falei, eu vou ligar para o pastor. Nós estávamos a 140 quilômetros da cidade. Liguei para o pastor e falei, o senhor tem como vir me buscar? Ele falou, vou. Foi ao nosso encontro. Me buscou. Meu carro voltou para Anápolis. Quando eu ligo para o mecânico no outro dia, ele diz assim, para arrumar é R$4.000. Eu falei, o dinheiro da agenda vai embora. O diabo já entrou. De repente, eu volto da agenda e vou para a igreja atender os irmãos. Estou atendendo os irmãos e o último horário era um irmão lá da igreja que o pai estava doente. Atendi o irmão. Quando atendi ele me liga de novo e diz assim, pastor, tem como o senhor ir lá na minha casa, orar pelo meu pai que está doente? Eu falei, tem. Só que o senhor tem que vir me buscar, meu carro está quebrado. Ele falou, estou indo aí agora. Parou o carro e eu fui com ele. Quando chegou lá, começamos a conversar antes de orar pelo pai dele. Só que o pai dele está no quarto ouvindo a nossa conversa. Ele falou, pastor, seu carro quebrou, né? Eu falei, quebrou. Está arrumando. De repente ele falou assim, ora lá pelo meu pai, depois que orar, o senhor dá uma volta num carro que nós temos aqui, está parado. O senhor dá uma volta no carro. Depois que o senhor der a volta, eu tenho um negócio para o senhor. Peguei o carro, dei a volta. Quando eu voltei, ele disse assim, pastor, eu tenho um negócio para o senhor. Eu estou vendendo esse carro. Eu pego o seu quebrado e o senhor me volta tanto. Eu disse, não dou conta. Ele falou, pastor, eu vou melhorar o negócio para o senhor. Em 10 vezes o senhor me dá tanto. Eu falei, também não dou conta. Ele falou, misericórdia. O senhor não dá conta não? Eu falei, não dou. Sai do meu orçamento. Aí enquanto ele foi lá dentro, Deus diz assim, peça um sinal. Eu falei, o sinal é o dono do carro. Ele disse que é do pai dele. De repente o pai dele saiu do quarto e veio até mim e disse, quanto que o senhor dá conta de pagar? Eu falei, nada. Ele falou, pega a chave do carro, vai embora e depois eu te ligo. Peguei o carro, fui embora. O filho dele ficou sem entender. Ele falou, meu pai nunca fez isso por nós. Fui para a igreja. Na virada do ano, quando eu chego na igreja, ele está na porta me esperando. Quando eu passo, eu falei, ele vai cobrar o carro. Quando eu passei, ele disse, se o carro tá bom, eu falei, abençoado, tem que te devolver, né? Ele falou, não. Eu falei, como que vai fazer? Ele disse assim, pastor, o senhor é homem de Deus? Eu falei, sou. Ele falou, o sinal que eu pedi para Deus é, está pago. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? É que as coisas de Deus começam pequeno, mas no final tem barulho de uma grande chuva. Pastor, o que o senhor está profetizando aqui essa noite? É que essa semana, antes que ela acabe, Deus vai te dar um sinal. Pastor, ele pode ser pequeno? Pode, mas no final você vai cantar. Pastor, o sinal de Deus na minha vida é qual? É que pode começar pequeno, mas no final você canta. Pastor, eu cheguei aqui essa noite pedindo para Deus uma resposta. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Deus gosta de crente que anda por sinal. Pastor, porque o sinal é pequeno, mas no final tem chuva de vitória. Pastor, o sinal começa o quê? Aquela mulher diz, eu tenho um pouco de farinha e de azeite na panela. Sabe o que Deus está dizendo? É que Deus sempre gosta do pouco. Para quê? Para Ele fazer muito. Deus está dizendo para alguém, eu vou fazer muito na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Quem crê que essa semana pode estar faltando, mas vai sobrar? Quem crê que essa noite é profética? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, não vai faltar sobre a tua vida. O sinal de Deus é, começa pequeno, mas no final tem um barulho de uma grande vitória. Quem crê que tem vitória chegando? Quem crê que tem vitória chegando na tua casa? Quem crê que essa noite Deus está falando com você? Saia daqui hoje com uma palavra, vai ter sinal de Deus na tua vida. Porque os crentes de hoje, irmão, vivem uma vida como que se fosse normal. Crente não anda sem direção, crente anda por sinal.
Sabe quais os problemas dos crentes de hoje? É que anda sem direção. Já viu o crente sem direção? Ele sai de casa, não sabe nem para onde está indo. Outro dia eu cheguei num lugar para fazer a minha carteira de motorista. Sabe o que o cara disse para mim? Não, tem que agendar, daqui a 6 meses fica pronto. Eu falei, está amarrado, Satanás. Só que quando eu fui lá na moça do guichê, ela disse, é 6 meses. Quando eu estou saindo para fora, o irmão que é o diretor está saindo. Ele falou, pastor, o que foi? Eu falei, a mulher disse que é 6 meses para ficar pronta, irmão. Ele falou, eu vou dar um jeito para o senhor. Eu falei, ó o sinal. Eu falei, rapaz, eu tenho que viajar, me ajuda. Se parar sem a carteira, multa. Ele falou, pastor, senta aí e espera um pouquinho. Foi lá dentro, conversou com o cara falou, vá lá e procure a fulana e tira a foto e faça os exames lá e fala que foi fulano que mandou. Eu falei, começou a abrir. Eu fui o único que no dia saí com a carteira. Os 2 que estavam comigo ficaram para 6 meses depois. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu disse, Deus, me dá um sinal. Crente que vive de sinal, a porta abre. Crente que vive debaixo de palavra profética, vive uma palavra de vitória. Sabe o que eu estou profetizando aqui essa noite na casa do oleiro? É que Deus vai te dar um sinal de Deus essa semana. Pastor, ela está para acabar. Deus está dizendo, essa semana eu te dou um sinal. Pastor, o que crente tem que entender? É que o sinal de Deus é pequeno. Porque tem crente, Henrique, que quer ouvir, quer ver anjo descer na terra para abençoar. E às vezes Deus usa uma palavra, pastor Albert. Às vezes Deus usa, sabe o que? Um vento. Às vezes Deus... Outro dia eu estava num monte com uma pessoa orando. Doido, crente é doido, irmão. Só não gosta de crente doido, crente que é vazio. Eu estava com um crente doido. Sabe o que é crente doido? Ele passava no lugar e dizia assim, um dia Deus vai me dar. Eu falava, meu Deus, tão pobre, coitado. E eu mesmo julgando ele dentro do carro. Aí ele parou num lugar e disse assim para mim, Vitor, eu pedi um sinal para Deus hoje. Mas quando nós for no monte, eu quero um sinal lá. Eu falei, crente é maluco. Chegamos no monte, começamos a orar. Quando terminou de orar, ele chegou em mim e disse assim, eu só desço daqui quando Deus der um sinal. Eu falei, o que você quer? Ele disse assim, eu quero que o vento sopre aqui em cima, só nessa árvore. Não é para ventar nenhuma outra, só essa. Eu falei, rapaz, você é doido. Ele falou, eu sou maluco por Jesus. Eu falei, eu vou embora e vou te deixar aí, porque o sinal vai demorar. Irmão, no que eu estou falando no celular lá embaixo, que eu estou voltando, a árvore está ventando só em cima dele e as outras tudo parado. Aí eu perguntei para ele assim, por que desse sinal? Sabe o que ele me disse? Ele disse, pastor, eu vim aqui só para agradecer, mas eu precisava ter o sinal que Deus estava fazendo. Aí eu disse, o quê? Ele disse, minha filha foi diagnosticada com um problema hoje, mas o sinal já chegou. Crente que vive por sinal, Deus faz acontecer. Sabe o que eu estou profetizando? É que essa semana ainda vai acontecer um sinal de Deus na tua casa. Pastor, Elias era o que? Profeta de coragem. Não esses profetas de hoje que fica pedindo pix para ter sinal. Os caras pedem pix para descer a vitória. Deus quer te dar sinal, não precisa pedir. É só falar para ele, dá um sinal. Deus responde. A Bíblia diz que Deus respondeu com o quê? Com fogo. Teve hora que Deus respondeu com o quê? Com chuva. Elias tinha intimidade. Sabe o que Deus quer fazer com o crente? Encher ele de intimidade. Essa noite Deus está dizendo para você, saia da casa do oleiro cheio. Para quê? Para pedir direção, para pedir sinal de Deus, para pedir resposta de Deus. Quem crê que essa noite tem resposta, Deus está dizendo para alguém, antes que essa semana acabe, tem resposta de Deus para a tua casa, tem resposta de Deus para a tua família. Pastor, por quê? Porque Deus dá sinal para crente cheio. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, vai ter sinal na tua semana ainda.
Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje, irmão? Crente que é vazio não sabe o que é sinal de Deus. O menino subiu e disse que não havia nada. Na 7ª vez, uma pequena nuvem. Mas Elias ouviu o barulho de uma grande chuva. Acabe teve que correr porque a chuva pegou no caminho. Tem gente que vai ter que correr, senão não vai te ver abençoado. Pastor, o que Deus está me dizendo aqui hoje? Se prepara, porque se você não correr, a chuva te pega. Se você não se preparar, o milagre te alcança. Deus está dizendo, hoje tem milagre te alcançando na casa do oleiro. Pastor, o que o Senhor está liberando aqui hoje? É que tem sinal de Deus essa semana. Essa semana não acaba sem crente ter um sinal do Senhor sobre a sua vida. Saia daqui hoje debaixo de uma palavra. Deus é Deus de sinais. Vira para o teu irmão e diz, qual é o sinal que você veio buscar? Porque nós estamos numa geração aí que não acredita mais em nada. É uma geração que se o cara tiver unção ou rodar no fogo, eles já criticam. E quem disse que crente não é cheio? Irmão, anda com gente cheia. Anda com gente doida. Pastor, por quê? Crente não tem negócio com o mundo. Crente tem negócio com o céu. Crente não tem negócio com a terra. Crente vive do depósito do céu. Pastor, o que o senhor está profetizando? É que crente hoje, a porta está fechada, ele diz, amanhã ela abre. Oh, aleluia. Deus está dizendo para alguém, vai abrir a porta para você. Deus está dizendo para alguém, vai ter sinal para você. Quem crê que essa semana tem sinal para a tua vida? Quem crê que essa semana Deus te dá um sinal? Ei, mas para ouvir o sinal tem que estar na hora. Porque tem crente que não ora mais, cantora Luana. Tem crente que esqueceu de orar. Já viu que orar ao contrário é raro? Quem raramente ora, raramente vence. Orar ao contrário é raro. E crente de oração na igreja que está cada dia mais raro. Faz um culto de oração. De manhã, lá na igreja tem um culto de manhã de oração. Eu já fui lá. Só o gato pingado. E os dois velhinhos, um tocando violão e o outro com um negócio. Eu falei, esses aí já estão no céu. Esses aí todo dia, 5 horas da manhã, eles já estão em pé. Agora os crentes de verdade estão dormindo. Vem a luta, eles falam, meu Deus. Agora crente cheio não. Vem a luta, ele diz, vai passar. Vem um deserto, ele diz, vai ter provisão. Vem o problema, ele diz, Deus tem saída. Pastor, crente cheio, ele não vê problema, ele vê saída. Crente cheio não vê problema, ele vê solução. Pastor, o que o senhor está dizendo é que Deus vai dar solução para o teu problema. Deus vai dar solução para a tua causa. Saia daqui hoje debaixo de uma palavra. É tempo de Deus te dar um sinal. É igual outro dia eu estava lá na igreja. Os adolescentes estavam lendo a Bíblia. Os 4 piores iam ler os últimos capítulos da Bíblia. Aí a líder dele disse, pastor, termina lá com eles. São prova demais aqueles 4 meninos. Eu falei, está fechado. Cheguei lá, o que leu primeiro disse para mim, já acabei o meu, vou embora. Eu falei, não, vamos esperar o último ler, nós vai. Quando o último começou a ler, dormiu em cima da Bíblia. Enquanto nós estávamos tomando coca lá embaixo, passou áudio. O último que ia ler, dormiu. Aí os 3 amigos dele chegou em mim e disse assim, pastor, eu tenho uma ideia. Falei, qual? Liga para a mãe dele e manda ela ver ele dormindo na Bíblia. Eu falei, irmã, pode vir buscar o fulano. Quando ela chegou, que ele estava dormindo na Bíblia, ela disse assim, ele fica 8 horas por dia no WhatsApp, não tem sono. Aí o amigo dele disse assim, pastor, pede para ver o celular dele. Eu pedi. Aí o amigo dele foi lá, em quantas horas ele passa por dia online. Quando ele me mostrou, sabe quantas horas ele passava online por dia? 18 horas. Aí Deus disse para mim, nunca foi falta de vontade, é falta de propósito.
Tem muita gente que não tem propósito. Sabe o que eu tenho visto nesta geração? Muita gente sem propósito. Quem não tem propósito não sabe para onde está indo. Quem não tem propósito, qualquer vento leva ele. Mas crente que é firmado no propósito, pode vir o vento, ele permanece. Pode vir a luta, ele continua. Pode vir o problema, ele diz: Deus me deu um sinal e eu vou permanecer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Suporta, porque no final tem um sinal de Deus para a tua vida. Pastor, não estou vendo nada hoje. Amanhã tem uma pequena nuvem sobre a tua vida. Pastor, não vejo nada hoje. Amanhã tem um barulho de uma grande chuva. Quem crê que essa semana vai ter um sinal de Deus? Pastor, como? Deus vai dar um sinal. Saia daqui hoje com uma palavra: Deus nos coloca diante de sinais. Elias, quando estava no ribeiro do Querite, a água secou. Para onde Elias foi? Para a casa da viúva de Sarepta, lugar improvável. Quando Elias chega lá, ele pede o que para ela? Um copo de água. A crise era de água. Aí depois ela diz: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, comemos e morreremos. Ele diz: faz primeiro para mim. O que ela faz? Ela obedece. Crente obediente sabe que Deus dá sinais por boca de profeta. É Deus dizendo para mim e para você: quando Deus te der um sinal, entenda. Sabe por que tem muita gente que não está vivendo milagre? Porque não entende os sinais de Deus. Sabe por que tem muita gente sem direção? Porque não entende os sinais do Senhor. E Deus está dando sinal para crente aqui hoje. Só que só ouve quem tem direção. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Só saia daqui debaixo de um sinal. Pastor, Deus falou. Entenda, os sinais de Deus vêm. Elias disse: eu quero um sinal, chuva. Elias no Monte Carmelo pediu um sinal, fogo. Crente quando anda por sinal, a porta abre. Crente quando anda por sinal, o milagre acontece. Pastor, o que o senhor está profetizando? É que sinal de Deus chega na vida de crente. Estava indo pregar em Marabá. Meu voo era quinta-feira. Sabe que dia eu cheguei lá para voar? Na sexta. Não olhei a passagem. Só que eu já estava dentro do avião. A aeromoça olhou e falou: o voo está cheio, o senhor vai ter que descer. Falei: que prova, Jesus. Aí ela olhou minha passagem e disse: o voo do senhor foi ontem, 11h45. O outro passageiro está lá fora e precisa sentar. A cadeira que o senhor está sentado é dele. Quando eu estou saindo para fora, o comandante do voo estava voltando. Ele falou: por que te tiraram do voo? Eu falei: porque o meu voo era ontem. Ele disse: é só um milagre para o senhor embarcar. O copiloto saiu para fora. Quando saiu para fora, ele disse: pastor, vem cá. Eu falei: eu não conheço. Ele disse: ontem o senhor estava pregando lá em Brasília, na ADVEC, não era? Eu disse: era. O que foi? É porque o meu voo era ontem. Ele disse: fica tranquilo, eu sou o chefe do voo. Não tem lugar para o senhor ir lá fora, mas aqui na cabine são 3 lugares. O senhor vai comigo aqui dentro. Pastor, o que o senhor está falando? É que crente que anda por sinal sabe onde chega. Crente que anda por sinal, Deus abre a porta. Crente que anda por sinal, Deus dá direção. Crente que anda por sinal, Deus envia socorro. Pastor, o que o senhor está falando? É que o teu socorro vai chegar, a tua vitória vai chegar, o teu milagre vai chegar. Hoje o socorro de Deus está chegando para a tua casa. Pastor, por quê? Porque Deus gosta de crente ousado, crente que tem ousadia. Seja ousado essa semana, profetiza. Pastor, está difícil, profetiza. Pastor, por quê? Porque em meio à crise tem crente corajoso. Deus não gosta de crente covarde, gosta de crente ousado.
estava vendo um vídeo hoje, o senhor conheceu ele, o pastor Tiago da Church, lá de Anápolis. Eles pegaram um menininho, eles estão lá no sul, estão lá em Porto Alegre. Foram 8 pessoas para lá. Eles chegaram hoje num menininho, uns 7 anos, e perguntaram para ele hoje, eles filmaram, e perguntaram para ele, com todo esse estrago que está aqui, o que você quer ganhar aqui hoje? Ele disse, está tudo bom, só de eu e minha mãe e meus irmãos estar guardados e comendo, já está bom. Quando eu olhei o vídeo, eu disse, perderam tudo, mas estão felizes. Não sabe nem quando vão voltar para casa, mas está dizendo, está tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós temos tudo e dizemos que não temos nada. Às vezes Deus nos deu tudo e dizemos, falta tudo. Às vezes Deus te deu o teu tudo e você está dizendo, falta tudo. E Deus está dizendo para você, entenda, valorize o que você tem. Essa semana Deus está dizendo para alguém, os sinais de Deus virão, mas antes do sinal vir, valorize o que você já tem. Deus está liberando uma palavra sobre este lugar. Essa semana vai ter sinal de Deus para a tua casa. Pastor, o que o senhor veio aqui falar? Mesmo de tudo que eu falei, se você guardar que Deus é especialista em dar sinais, você vai entender que essa semana não acaba sem Deus te dar um sinal de vitória. Quem crê que essa semana tem vitória para a tua casa, saia daqui nessa quinta-feira para viver um sinal de Deus ainda esse dia. Pastor, como? Antes que ele acabe, Deus te dará um sinal. Eu sou profeta de Deus na tua vida aqui hoje. E Deus está dizendo para alguém, eu vou te dar um sinal. Se crente andasse por sinal, não estava essa geração que está hoje, frustrada, tudo na vida dá errado, culpa Deus e o mundo porque não pediu um sinal. Tem gente que fala assim, deu errado, pediu para Deus um sinal. Fui para o lugar errado, pediu para Deus para ver se era para ir. É porque às vezes nós queremos ir do nosso jeito, e Deus está dizendo, tem que andar por sinal. Saia daqui hoje com uma palavra. Nunca tome uma decisão sem antes consultar os céus. Elias está orando, mas manda o seu moço subir o monte e dizer, cadê o sinal? Não vejo nada. Voltou lá mais 6 vezes, mas na 7ª estava o sinal. É Deus dizendo para você, pode não chegar hoje, amanhã chega. Se não chegar no outro dia, chega em outro. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que o sinal pode não chegar hoje, amanhã ele chega. Pastor, se não chegar hoje, chega sexta. Se não chegar sexta, chega sábado. Se não chegar sábado, chega domingo. Se não chegar domingo, chega segunda. Pastor, mas eu tenho que perseverar. Crente tem que perseverar. O problema dessa geração é que ela busca sinal, mas não persevera. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, saia deste lugar com uma palavra. Deus te dará um sinal. Pastor, se não chover, Ele manda chuva só lá na tua casa. Pastor, se não tiver um sinal, a Bíblia diz que o sinal seguirão aos que... Crente que vive por sinal, irmão, é diferente. Crente que vive por sinal entende. Pastor, mas como? Deus fala do jeito dele, usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, pega quem quer e levanta, abate, tira, exalta. Deus faz do jeito dele. Eu vim aqui essa noite te dizer, vai ser do jeito de Deus, vai ser do sinal que Ele quiser. Pastor, se Deus quiser usar o ímpio, Ele usa quem Ele quiser. Outro dia eu estava em Brasília e desci do hotel para ficar conversando em grupo.
Chegou atribulado, sentou do meu lado e disse assim: fica aqui não, é perigoso. E eu não dando ouvido por sinal. E ele bêbado, fumando. Eu falei: o diabo está falando comigo. Eu, crente, não estou vendo o sinal, ele está vendo. Eu falei: eu vou subir lá em cima e daqui a pouco eu volto. No que eu subi, que eu desci de novo, o cara que estava lá no saguão do hotel disse: não sai lá para fora não, porque lá onde você estava conversando, passou um cara aí, deu 2 tiros, matou 2 lá agora. O bêbado disse para mim: eu não te falei do sinal? Aí depois eu perguntei para ele: você já foi crente? Ele disse: eu já fui pastor. E quando você estava sentado lá, eu vi uma placa sobre a tua cabeça dizendo: diz para ele não ficar aí, porque esse é o sinal. Saiu eu e ele. No que nós saímos, 2 morreu. E ele disse assim: eu estou fora de Jesus, mas ainda entendo o sinal dele. Crente que anda por sinal pode estar sem direção, mas quando ele está debaixo de uma palavra, Deus cumpre. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Vai cumprir, vai chegar. A vitória vai chegar. Quem crê que essa semana a vitória chega? Quem crê que o milagre essa semana chega? Quem crê que esse mês ainda tem sinal de Deus para a tua vida? Coloque-se de pé. Eu vim aqui essa noite te dizer: vai ter sinal de Deus para a tua casa. Pastor, como? Deus é Deus de sinais. Saia daqui hoje com uma direção: Deus só dá sinal para crente doido. Crente é doido. Esses crentes muito certinho, que fica muito letrado, perde o sinal de Deus. Eu gosto de crente doido, crente cheio. De crente vazio o mundo já está cheio. Anda com gente que é cheio. Pastor, por quê? Porque tem gente que gosta de andar com gente ruim, já viu? Gente que fala mal da igreja, gente que não ora. Aí você começa a não orar, criticar quem ora. Eu sentava de um lado do irmão que gritava demais, e todo culto eu falava: irmão, você podia sentar mais para lá, me incomoda. Sabe o que Deus fez? Botou outro bem atrás de mim que gritava na minha, e ainda falava em língua e dizia assim: Deus vai te pegar. Eu falei: eu vou mudar de lugar. Mudei de lugar. O pastor me botava para sentar do lado dele. Eu falava: hoje eu não quero não, vou sentar mais aqui, que o fulano senta aí e fica gritando. Sabe o que ele fez? Mudou de lugar e sentou no outro lado. E ele ficava bem assim: Jeová te botou do meu lado. Eu falava: a prova é grande. Mas no final, sabe o que aconteceu? Foi ele quem me ensinou a orar. Sabe o que aconteceu? Ele dizia assim: vamos lá no monte só um pouquinho. Desse pouquinho passou a ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Porque só contagia quem tem sinal. Crente que tem sinal, aonde chega contagia. Mulher de Deus que tem direção de Deus, ela, onde chega, todo mundo quer andar com ela. Crente cheio, aonde chega, todo mundo quer estar perto dele. Por quê? Porque quem tem sinal de Deus tem resposta. Quem tem sinal de Deus tem palavra profética. Deus está dizendo para alguém: essa semana vai ter sinal sobre a tua vida. Pega na mão do teu irmão aí. Eu vou orar por você agora, e Deus vai te dar um sinal ainda essa noite. Pastor, por quê? Porque o dia está começando e só acaba amanhã meia-noite. Antes que dê meia-noite, tem crente aqui que vai ter sinal de Deus. Quem crê que tem sinal de Deus sobre a tua vida? Eu estou aqui sendo boca de Deus sobre você.
Quem recebe? Berebi calavassuri bicamancho revassuri. Remiamai camancho rebadarassuri bicalabaia. Remiui bicaba hawasiabarácia. Senhor, essa noite eu preguei a tua palavra. Senhor, aqui há crentes que vão sair dessa porta para fora para viver um sinal do Senhor ainda essa noite. Pai, essa noite vai terminar e eles vão ter um sinal de milagre.